Então está escrito assim na palavra do Senhor: Disse o Senhor a Noé: Entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio dessa geração. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, macho e fêmea, mas dos animais imundos, 1 par, o macho e a sua fêmea. Também das aves dos céus, 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. E da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. E tudo fez Noé, segundo o Senhor lhe ordenara. Tinha Noé 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Dos animais limpos e dos animais imundos e das aves e de todo réptil sobre a terra, entraram para Noé na arca, de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus lhe ordenara. E aconteceu que, depois de 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do 2º mês, nesse dia, romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas dos céus se abriram. E houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos, Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Eles e todos os animais, segundo as suas espécies, todo o gado de todas as suas espécies, todos os répteis que rastejam sobre a terra, segundo as suas espécies, todas as aves, segundo as suas espécies, todos os pássaros, segundo as suas espécies, e tudo o que tem asa. De toda a carne em que havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. Eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado. E o Senhor fechou a porta após ele. Oremos mais uma vez. Pai, a Tua palavra foi lida, nós estamos diante dela com temor e tremor, e nós precisamos do Senhor. Nós precisamos da ação do Teu Santo Espírito a abrir o nosso coração. Nós precisamos da ação do Teu Santo Espírito a nos dar compreensão da Tua Santa Palavra. Nós precisamos do Teu Santo Espírito para perceber cada vez mais e melhor quem o Senhor é e aquilo que o Senhor faz. Dá-nos o privilégio de sermos abençoados pela exposição da Tua Palavra. Dá-me fidelidade na exposição que será feita. É o que nós te pedimos. No nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Meus irmãos, eu peço que vocês confiem em mim nessa introdução. Eu tenho um propósito, eu espero conseguir chegar lá. Eu creio que a maioria de nós cá presentes já deve ter passado por uma situação do gênero que eu descreverei. Eu não sei se isso ocorreu há pouco tempo ou há muito tempo, mas é bem provável que você, em algum momento da sua vida, tenha se interessado por alguma outra pessoa do gênero oposto. É bem possível que em algum momento o seu coração tenha se encantado por alguém, tenha se apaixonado por uma pessoa. E ao desenvolver esse relacionamento, ao ganhar da intimidade, eu não sei porque o ser humano é assim, mas a gente começa a perder alguns filtros. E uma das coisas que nós perdemos é o senso do ridículo. Nós começamos a não nos preocupar com coisas que são socialmente consideradas normais, e nós nos submetemos a fazer coisas que são tolas aos olhos dos outros. Para você e para outra pessoa faz todo sentido. Seja a forma como você chama a outra pessoa, né? E aqui eu tenho amigos que me vêm à memória, a maneira como um casal chama o outro. A gente começa a funcionar de uma forma que não faz, eu não estou preocupado com o que o outro pensa.
seja nas fotos bregas que são tiradas, seja no Brasil, teve uma época, para os nossos irmãos portugueses perceberem melhor, eu não sei quem teve a ideia, que achou que isso era legal. Eram as declarações que eram feitas através de carros de som. Então era maravilhoso, às vezes você estava na escola, no horário de saída, com todo mundo lá na frente, e chegava um carro de som para fazer uma declaração de amor. E aí o corajoso ou tolo, dê o nome que você quiser, depois de tocar aquelas músicas bregas, românticas, ele vinha com um buquê de rosas, muitas vezes, e declarava o seu amor ou a sua loucura diante das pessoas. Eu creio que vocês perceberam a ideia que eu quero dizer. E eu não vou expor novos casais, mas existem fases que a gente está mais disposto a fazer esse tipo de coisa. E então, de certa forma, quando nós nos apaixonamos por uma outra pessoa, nós ficamos um pouco tolos, ou muito tolos. Fazemos tolices e não nos preocupamos com o que os outros pensarão. Qual que é a razão disso? Acho que é uma coisa importante para a gente pensar, por que cargas d'água, como diria no Brasil? Por qual razão a pessoa se submete a fazer algumas coisas que ele faz por conta da paixão? E eu entendo que muitas vezes, se não sempre, a questão é que a pessoa pela qual eu estou interessado, ela vai ser agradada. Eu encontrarei o favor dela. E de alguma forma eu serei retribuído. Em alguns momentos a retribuição não é que eu quero, né? Você toma um não, mas se você já está no relacionamento, normalmente você vai ter alguma recompensa. Agora, de que maneira isso se conecta com o texto de hoje, né? Isso eu vou pedir para você aguardar até o final, tá bom? Eu espero conseguir conectar essa ideia. Agora, eu quero trazer à memória as nossas crianças, que semana passada eu falei 3 palavras difíceis aqui, sobre o dilúvio. Não sei se vocês se lembram, mas eu falei sobre historicidade, universalidade e necessidade. 3 palavras difíceis para as crianças perceberem os seus significados. E esses 3 aspectos do dilúvio, eu espero ao longo de toda a exposição, não só no domingo passado, desse domingo e as próximas que ainda virão, e desenvolvendo esses 3 aspectos. Talvez tenha domingo que eu não desenvolva os 3 hoje, calhou, desenvolverei os 3 de alguma maneira. E outra coisa que eu falei na semana passada que é bastante importante, é de que nós temos então um Deus que estabeleceu um pacto com o seu povo, e que esse Deus que estabelece o pacto com o seu povo, ele estabelece um pacto com um representante, e esse representante pactual, Deus se relaciona com ele através da sua família. A sua família recebe os benefícios através desse representante pactual. E hoje nós veremos que, na hora exata, as consequências últimas do pecado chegam. Às vezes a gente tem a sensação, nessa vida que nós passamos, nós temos a sensação de impunidade. Muitas vezes as pessoas cometem pecados, e quando elas olham para a vida delas, parece que a vida delas está bem. Em alguns momentos parece isso mesmo, na superfície está bem, porque a pessoa não está a ser punida diretamente, ela pensa que ela não está a ser punida diretamente pelo pecado. Mas hoje nós veremos que uma hora a conta do pecado chega. Ainda que seja como eu quando vou a um restaurante, chega no final, o atendente pergunta, tá tudo? Tá tudo? Café, sobremesa? Não, obrigado. A conta foi também não quero. Eu quero ir embora, né? Mas uma hora a conta chega. E apesar da chegada do juízo, nós veremos que a graça que nos traz a esperança continua a agir. E também na semana passada eu citei a analogia feita por Gibson, de que se a história da redenção fosse uma música, ela seria uma música com 2 batidas: juízo e graça, juízo e salvação. E nós veremos essas 2 batidas mais uma vez na exposição do texto bíblico.
Nós veremos que o julgamento virá sobre os homens e a criação, mas nós veremos a graça a ser derramada em Noé, na sua família. Brevemente, antes de entrar na explicação do texto, eu quero explorar a primeira característica, o primeiro aspecto acerca do relato do dilúvio, que é a sua historicidade. E o argumento que eu trago hoje é o argumento apresentado nos capítulos 1, 2 e 3 do livro do Gênesis. A narrativa hebraica, ela é estruturada, o vocabulário e a forma como ela foi desenvolvida deixa claro para aqueles que entendem da língua de que aquilo é uma narrativa e não uma poesia. Então a estrutura, a maneira como os verbos se conectam, é o mesmo padrão que nós vemos em Gênesis 1, 2 e 3. Nós vemos cá na narrativa do dilúvio. Significando o quê? Isso é história. Isso são factos e não ficção. Então o texto hebraico nos mostra a historicidade da narrativa do dilúvio. Então agora vamos para o texto e hoje eu quero falar com os irmãos sobre a graça que age e preserva e a fé que espera e age. A graça que age e preserva e a fé que espera e age. Primeiro verso: disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Nós temos aqui mais um discurso do Deus da aliança, o Deus do pacto. Nós temos mais um discurso dele relatado para nós. Deus ordena a Noé que ele entre com a sua família na arca. E qual que é a razão disso? Ele reconhece a justiça de Noé. O reconhecimento divino é resultado daquilo que Deus viu em Noé. E isso é bastante importante. Essa palavra reconhecer no hebraico é a mesma palavra para ver. Então, portanto, aquele Deus que viu em Gênesis capítulo 1 que tudo era muito bom, ele também viu nesse mesmo verbo em Gênesis 6 que tudo ia muito mal. Ele viu que era continuamente mal todo o desígnio do coração. Ele viu que o homem era continuamente corrupto e que a terra estava corrompida. Mas agora ele vê a justiça em Noé. E, portanto, ele ordena a sua entrada na arca. Eu creio que nunca ser demasiado explicar o conceito de fé e a sua manifestação na realidade. O que é fé e como a fé se manifesta na vida real. E para aqueles que têm acompanhado o curso de teologia, eu tenho um irmão nosso que eu gosto de usar, que é o nosso irmão Bavinck. Mas eu vou trazer umas frases fáceis dele em contraste do que eu trago no curso de teologia, que são frases mais difíceis, né? O Bavinck vai iniciar a sua explicação sobre o que é a fé da seguinte forma: biblicamente falando, a fé é uma entrega confiante a Deus e a sua palavra de promessa, a Deus e a sua palavra. No Novo Testamento, essa confiança envolve a aceitação do testemunho apostólico a respeito de Cristo, o Novo Testamento, e confiança pessoal em Cristo como Salvador e Senhor ressurreto e exaltado. Como não há fé ativa, independente da palavra de Deus, isso aqui já é uma informação muito importante: não existe fé ativa, independente da palavra de Deus. Deve haver uma relação entre conhecimento e aceitação. Existe uma relação entre conhecimento e fé. A fé salvadora é um conhecimento seguro que produz segurança e certeza. Conhecimento e segurança caminham juntos. Fecha aspas. Agora, um outro comentarista que eu tenho usado, Kent Hughes, ele vai falar que, uma versão bem mais sucinta aqui do Bavinck, que não é muito difícil, ele vai dizer: a verdadeira fé não é um sentimento sem cérebro, nem uma mera emoção sentimental. É uma sólida convicção apoiada nas palavras de Deus, que torna o futuro o presente e o visível o invisível.
Então, fé é uma convicção na palavra de Deus que torna o futuro presente e aquilo que não se vê visível. E por fim, o autor aos Hebreus, no capítulo 11, versos 1 e 7, diz que, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça, que vem da fé. A fé tornou presente o futuro, quando Noé arma uma arca e constrói uma arca para aquilo que viria. E no que essa fé estava fundamentada? Na palavra de Deus. Não registrada como nós a temos hoje, mas na palavra dita. É o conhecimento de Deus que produz essa fé que age. E ele viu o invisível, né? Ele viu chuva no deserto. Para crer que ele tinha que fazer uma arca, ele viu chuva no deserto. A fé conhece a palavra de Deus e conhece o Deus da palavra. Por isso, ela manifesta-se em forma de obediência, que produz, que conduz um estilo justo de se viver. Eu não sei você, mas eu imagino que sim, nós sabemos que a justiça de Noé, ela tem a sua origem na graça divina. Nós vimos em Gênesis 6:8, de que Noé encontrou graça. E então no verso 9 nós vemos a sua justiça descrita. E uma coisa interessante, né, que a sua justiça tem a sua origem em Deus, e ainda assim Deus recompensa a sua obediência e a sua justiça. Quando nós olhamos para Filipenses 2:13, nós vemos que é Deus quem opera em nós tanto o querer quanto o realizar. Não existe a possibilidade de uma ação nossa que agrade a Deus, que não tenha a sua origem em Deus e que não receba de Deus a sua força. E ainda assim, Ele nos abençoa. Essa é uma das verdades bíblicas que mais me encanta. É Deus quem opera em mim, através de mim, para a concretização de qualquer ato de obediência à sua palavra. E ainda assim, toda vez que acontece, eu sou abençoado por Deus. Se isso não é maravilhoso, eu não sei o que é maravilhoso. Não tem possibilidade de fazermos o bem se Ele não fizer em nós e através de nós, e porque nós fazemos, porque Ele nos capacitou, nós somos abençoados. Isso é graça na prática. E nós vemos isso de maneira muito clara na vida de Noé. Porque veja, o relato bíblico continuará, e nós veremos que Noé continuava a pecar. Então nós vamos ver que a justiça não é, nesse caso, a completa ausência de pecado, mas é um estilo de vida que continuamente busca a intimidade com Deus e uma obediência extrema, uma obediência radical. Então, versos 2 e 3, Deus vai continuar a instruir Noé: de todo animal limpo, ou aqui entre aspas você poderia entender, de todo animal puro levarás contigo 7 pares, o macho e a sua fêmea. Mas dos animais imundos ou impuros, 1 par, o macho e sua fêmea. Também das aves dos céus, ou como vocês já sabem, os animais que voam, né? 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Esses versos aqui, eles acabam por fazer tropeçar alguns teólogos. Alguns teólogos têm nesses versos a sua pedra de tropeço. E entre esses teólogos estão os amados liberais. Muitos estudiosos liberais, eles utilizarão textos como esse para argumentar que o Pentateuco, ou seja, os primeiros 5 livros das Sagradas Escrituras, que o Pentateuco foi resultado de uma edição, uma composição de vários documentos de datas distintas de pelo menos 4 fontes. Desculpa interromper vocês com esses detalhes técnicos.
Essas 4 fontes são aqueles que chamam Deus de Yahweh, o Deus da aliança, aqueles que chamam Deus de Deus, Elohim, uma fonte sacerdotal e uma fonte deuteronomística, que é da lei. Então existem pessoas que creem até hoje nessa baboseira dessas 4 fontes, sendo que nenhuma dessas fontes nunca foi encontrada, nunca acharam isso, mas teve um cara que um dia acordou e inventou isso. Assim como é no nosso tempo, pessoas acordam, inventam teorias e vendem como verdade, sem ter achado nenhuma fonte, porque eles viram informações diferentes. Basicamente isso. Formas diferentes de chamar a Deus. Não, então são 2 pessoas. Como se você chamasse uma pessoa sempre só pelo nome dela, ou sempre somente pelo mesmo pronome de tratamento. E a gente não faz isso na vida, né? Mas, e por que esses versos vão dizer isso? Porque esses versos vão levar essas pessoas a esse pensamento. Porque até o momento não teve nenhum registro de animais puros e impuros. E eles dizem, se não teve um registro de animais puros e impuros até o momento, o facto disso aparecer no texto mostra que isso é uma edição posterior. Mostra que alguém mexeu nesse livro. E esse livro não é tão confiável. Por isso que eles são o quê? Liberais. E por isso que eles não creem em Deus. E nós temos aqui uma falácia argumentativa, porque eu não posso afirmar que uma coisa não era presente e não era ensinada pelo simples fato dela não ter sido registrada. Vocês têm caminhado aqui conosco nas Pedras Vivas, vocês sabem que a função principal das Sagradas Escrituras é nos contar os factos importantes e relevantes da história da redenção, e não todos os factos de toda a história. A Bíblia, ela é definitivamente um livro seletivo, seleção essa conduzida pelo Espírito Santo, usando autores humanos. E um dos comentaristas, o Walt, que ele vai argumentar, e essa argumentação eu creio que ela é muito importante, que as instituições fundamentais da lei cerimonial, do sábado, da guarda do dia do Senhor e do sacrifício, elas remetem ao relato da criação. Então veja, se é na criação que essas coisas foram instituídas, não é porque elas não foram registradas que não era de conhecimento comum. E aí eu vou fazer um argumento contra. Por exemplo, Noé poderia ter aprendido acerca dos animais puros e impuros de algumas maneiras. E existem algumas possibilidades. E um comentarista vai argumentar, por exemplo, que Noé poderia ter conhecido essa distinção porque ele andava com Deus. E nós vimos que o andar com Deus é um nível de intimidade que não eram todos os crentes que tinham. Nós temos 2 que foram relatados dessa forma, não eram todos. Nós temos Enoque e nós temos Noé. Nem Enos, o organizador do culto, foi relatado como um homem que andava com Deus. Então, na sua intimidade com Deus, Noé pode ter sido instruído a isso. Mas mais do que isso, nós temos em Noé um descendente da mulher, um descendente de Deus, homem que seguia os passos de Abel, que ofereceu sacrifício agradável a Deus, e de Enos, que instituiu o culto a Deus. E eles podem ter simplesmente passado esse conhecimento. Então, o conhecimento de puro e impuro não é nenhum problema para nós aqui, e não significa que houve edição. Significa que Deus conduziu o seu povo da maneira como Ele queria e registrou para o povo judeu, a hora que Ele quis, o sistema sacrificial e delimitou a pureza e impureza dietética e nos sacrifícios. Então, nós vemos aqui que o conceito de puro e impuro influenciaria inclusive a dieta e os sacrifícios. E nós precisamos pensar em dieta, porque uma hora a água ia baixar, e se tudo foi destruído, alguma coisa precisaria ser comida. A gente vai chegar lá. Por isso, por isso era necessário explicar aqui, quando a gente olha para a quantidade de animais,
Não sei se vocês perceberam que tem uma diferença de 7 para 1. E não é só porque eles eram impuros e puros no sentido de são feios ou bonitos, né? É a ideia de que o pecado não seria eliminado com o dilúvio. O que continuaria a ser necessário? Sacrifício. E se eu levo animais, um casal de cada apenas, do puro, hora que eu preciso sacrificar, eu já não tenho para a próxima. Ou então, se eu resolvo comer a primeira vez, já não tem mais multiplicação. Então, dos puros que eram necessários para o sacrifício e para a alimentação, levou-se mais. Dos impuros, que não podia comer e não podia sacrificar, levou um. E daí seguiu-se a multiplicação. Da mesma forma com as aves. Quando a gente olha para as aves, existiam, ou animais que voam, existiam animais que voavam que eram puros e impuros. Mas das aves foram levados 7 de todos. E por qual razão? Uma delas, por exemplo, é de que Noé vai usar um animal impuro para ver se as águas baixaram. E pode ser que nessas buscas os animais fossem e não mais voltassem. Então era necessário que tivesse um próximo para fazer isso. Então, zero estresse aqui, nenhuma dúvida acerca da inspiração das Sagradas Escrituras e do relato, né? Então Deus vai continuar lá a conversar com Noé. Você vê que Noé andava com Deus mesmo, né? Eu estou conversando com ele, foi explicando tudo. Então, verso 4. Por quê? Daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. E da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. Eu não sei se você pensa assim, mas Deus não precisa dar razão para as coisas que nós precisamos fazer. Ele não presta conta para nós. Ele fala, faz e pronto. Ele não precisa se explicar. É igual pais. Os pais, em alguns momentos, não caiam nessa falácia de que precisa explicar tudo para a criança do porquê está acontecendo, não, viu? Tem hora que simplesmente é a autoridade que eles têm que entender. Não caiam nessa falácia de explicar tudo, argumentar tudo, não tem negociação. É ordem e obediência, né? E Deus poderia simplesmente ter feito isso, mas aqui você vê a intimidade que Noé tinha com Deus. Deus explica para ele. Deus mostra para Noé qual era a razão que ele deveria entrar na arca. Porque daqui a uma semana, aquela chuva que eu prometi vai chegar. Prepare-se, está no caminho o juízo. Depois de aproximadamente ou mais de 100 anos, construindo a arca, anunciando a justiça, mais de 100 anos, é que Noé vai receber mais informações acerca do dilúvio. Com 100 anos a trabalhar, em 7 dias, choveria, e choveria por 40 dias e 40 noites. Até aquele momento, Noé, a experiência de vida de Noé era o deserto. E a realidade da abundância de águas era distante para a sua imaginação. Pense na dificuldade. Noé morava no deserto e Deus promete 40 dias de experiência do porto no inverno. 40 dias de chuva. 40 dias de tristeza. O sol está a voltar, graças a Deus por isso. E eu não sei, eu tentei me colocar no lugar de Noé para saber se o meu coração ficaria feliz ou triste com esse anúncio. E eu creio que esse é o conflito que acontece no coração do pastor. Noé sabia que ele seria salvo. Mas quantos perdidos seriam? O meu coração quer que todos sejam salvos, mas quantos serão perdidos? Eu desejo o juízo final, mas me dói saber que muitos serão perdidos. E aí eu fiquei a pensar nesse conflito que Noé passava. Ao mesmo tempo, o alívio da promessa se cumprir, ele presenciaria, testemunharia a destruição. E essa é uma das realidades da vida pastoral. A gente tenta,
a gente instrui, a gente ama, a gente corrige, mas as pessoas insistem em caminhar para a perdição. Crianças, vamos para outra palavra difícil, a universalidade. Quando eu uso essa palavra, o que eu quero dizer por universalidade? Eu quero dizer que o dilúvio aconteceu em todo o planeta Terra. Todas as terras existentes ficaram submergidas dentro da água. E nós podemos ver isso nesse versículo. Porque nesse versículo Deus diz o quê? Que Ele exterminaria todos os seres de onde? Da superfície da terra. E superfície aqui é superfície. É tudo. Não tem uma restrição geográfica aqui. Todo o planeta seria submergido. Então, diante do discurso, nós temos Noé. E o texto diz: e tudo fez Noé, segundo o Senhor lhe ordenara. A destruição prometida e antes distante, agora está prestes a tornar-se realidade. Diante do iminente juízo divino, Noé não ficou a questionar a Deus. E aqui eu fico pensando a mente moderna, se tivesse lá naquele dia. Fala assim, mas Deus, faz um pouquinho. O senhor acha que vai dar certo? O senhor pensou em todos os detalhes? Por acaso, o senhor tem água suficiente para inundar o planeta? Esse é o pensamento dos caras hoje. Como? Se Deus criou tudo, Ele não consegue, se Ele quisesse, trazer mais água? Mas a cabeça moderna não. Será que tinha água suficiente? Porque os oceanos, e quem disse que os continentes estavam divididos do jeito que está? Não sei. Tem as teses para isso aí, mas eu sou meio limitado, eu sei que existe, mas não ponho assim em detalhe. Noé poderia perguntar, mas senhor, se o senhor vai destruir tudo e depois, na hora que reconstruir tudo, plantar e para comer, enfim. A gente não vê um questionamento de Noé registrado. Lhe ordenara, fez tudo conforme lhe ordenara. E uma coisa interessante, né? Deus manda Noé entrar uma semana antes da primeira gota cair. A gente vai falar um pouco sobre uma das razões para que isso fosse real. E por que eu entendo que Noé não questiona Deus? Porque Noé já conhecia quem era Deus. Ele sabia quem era o Deus que ele servia, pois ele andava com Deus, o Deus Criador. E existe alguma coisa nessa esfera que seja impossível para Deus? Se ele já sabia que Deus criara todas as coisas, será que seria impossível para Deus agir dessa forma e preservar a vida? Para Noé não, porque Deus, ele conhecia Deus, ele conhecia a sua palavra, ele confiava na sua palavra. E eu tentei pensar sobre a minha vida e a maneira como eu ajo em vários momentos. Em muitos momentos nós fazemos o contrário de Noé. Nós temos medo de obedecer, porque a obediência pode levar-nos para situações desagradáveis humanamente falando. Noé, eu não sei se você pensa nisso, né? Mas já ficar trancado. Veja, não era cruzeiro igual a gente tem hoje. Não era férias em família. Imagina as noras com a sogra. É muito tempo. A gente vai ver que o dilúvio durou pouco mais de 1 ano. O Lucas está muito empolgado com a chegada da sogra dele daqui uns dias para o nascimento do terceiro menino. E ele, se ele pudesse, ele colocaria fermento para a criança crescer mais rápido para a sogra ir embora. E isso que ele sai do trabalho, volta e tal. Mentira, ele falou que ama a sogra dele. A senhora sabe. E quando a gente olha para isso, a gente não vê a dificuldade da obediência.
A gente acha que era tranquilo ficar trancado numa arca. Era chovendo 40 dias, 40 noites, cuidando dos animais, lidando com problemas de relacionamento, que justo ali tinha um. Tinha outros 7 que não estavam na lista dos caras justos. Então pensa, e às vezes o nosso coração teme a obediência, porque a obediência pode nos levar a ter que perder emprego, a ter que perder relacionamentos. A nossa obediência pode nos levar a situações de conflito que a gente não gostaria de ter. E pode ser na confrontação de um pecado de um irmão que a gente ama, e a gente ama tanto a amizade que a gente tem medo de perdê-la se nós fizermos aquilo que é certo. O nosso coração é temeroso, o nosso coração ele é covarde. Mas é uma breve reflexão. Agora, Noé era um homem previsível. Ele fez tudo conforme Deus lhe ordenara. Você já aprendeu isso no capítulo anterior, você vai ver isso aqui umas 3 vezes, conforme Deus ordenara. Noé era previsível. Noé era um homem que obedecia. E aqui eu quero trazer um desafio para você, eu quero que você pense na sua vida. E eu quero que você tente trazer ao seu coração se existe alguma circunstância na sua vida hoje que você precisa dar um passo de fé. De que existe no seu coração o temor acerca do futuro, acerca das consequências dos seus atos, mas você tem certeza que aquele é o próximo passo. Pensa sobre isso. Peça a Deus para mostrar ao seu coração quais são as circunstâncias da sua vida que você precisa de fé para agir, ainda que você, humanamente falando, tenha que perder. Peça para Ele a coragem para viver essa experiência. Peça a Ele coragem para você experimentar um pouco daquilo que Noé experimentou. Verso 6. Tinha Noé 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio inundaram a terra. E aqui é a hora que entra parte do título da pregação, que é a fé que espera e age. Foram mais de 100 anos de uma espera ativa. Eu não sei porque no imaginário evangelical as pessoas misturam fé com inatividade. E o que eu quero dizer com isso? As pessoas têm a tendência a crer de que se elas tiverem uma fé enorme, as coisas acontecerão. Então, eu tenho uma doença, e se eu tiver uma fé enorme, essa doença será curada. Eu diria que se você tem uma doença e você tem uma fé de fato em Deus, você vai procurar um médico. E a sua fé vai agir através da sua prudência, e a sua prudência vai agir, e Deus vai agir através da medicina, através do médico, para que a sua doença seja curada. Em alguns momentos ele pode simplesmente curar, sumir, mas normalmente vai ser quando você perceber que não tem mais outra alternativa. Se eu tiver fé, maná choverá do céu na minha vida. Eu diria que se você tiver fé, você vai ser um estudante diligente, você entrará na faculdade, você procurará exercer uma boa profissão, você buscará ser um bom profissional, para que o milagre da providência divina na sua vida venha através do seu trabalho. É uma fé que age, não é uma fé que espera em Deus, mas age sabendo que Ele é quem dá. Porque você pode agir, você pode estudar e você pode ver tudo isso e Deus não te dá um emprego. E essa pode ser a situação que você está cá hoje. Tudo que nós temos não é por conta das nossas condições, é por conta daquilo que Deus nos dá. Mas o chamado de Deus para a nossa vida nunca foi para inatividade. Nunca foi para vagabundagem. Nós vemos que homens de fé nas Sagradas Escrituras sempre foram homens ativos,
no campo para o qual eles foram chamados. Homens de fé esperam, mas agem. Ao longo desse período, Noé não estava de braços cruzados na sombra. Ele estava ativamente a desgastar-se na obra que Deus estabelecera. Ele anunciava a verdade como pregador da justiça, como era descrito no Novo Testamento, e ele atuava na construção da arca. Noé mostra-nos na prática o que Tiago ensinaria séculos depois. A fé verdadeira é uma fé operante, uma fé verdadeira é uma fé com obras. A fé verdadeira é uma fé que trabalha, a fé verdadeira é uma fé que desgasta-se na obra de Deus. A fé verdadeira obedece sem colocar condições. A fé verdadeira conhece o seu Deus e por isso não teme os resultados da obediência. A fé verdadeira obedece até mesmo quando tudo parece loucura. A fé verdadeira é recompensada no seu devido tempo. A fé verdadeira é uma fé que espera ao mesmo tempo que trabalha. A fé verdadeira espera o retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, enquanto cumpre a grande comissão. Essa é a marca da fé cristã, da fé verdadeira. Nós esperamos o retorno do nosso Senhor e Salvador. Enquanto isso, ativamente damos a nossa vida por Ele. E o texto continua. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca. Ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Noé ativamente obedece a Deus. Ele e a sua família entrariam na arca por causa das águas do dilúvio. Então a ideia aqui não é que já tinha começado a chover, mas é que o processo de entrada começa no dia do anúncio, de 7 dias antes. E por que seria necessário, então, 7 dias antes de começar o dilúvio, você entrar na arca? Eu não sei se você já fez viagem em família. Eu não sei se já tentou guardar as malas todas e falar assim, amanhã nós sairemos às 8 da manhã. Aí tem um abençoado que acorda às 8h10 para sair às 8. Tem um outro que esqueceu de arrumar a bendita mala. A hora que está saindo, a mãe fala assim, você lembrou de pegar a escova de dente? Aí não lembrou, aí volta, aí abre a mala. Agora, imagine a logística para pôr os aproximadamente 1.200 animais que nós falamos no domingo passado. Imagine a logística para levar todo o mantimento necessário para o período que eles passariam. A gente sabe que o período é mais de um ano. Imagina a mulher de Noé organizando as coisas com as noras. Eu sempre penso nisso, que é uma relação maravilhosa. Eu quero fazer isso, eu não quero fazer aquilo. Põe protetor solar na bagagem, não põe, enfim. Você pode pensar a confusão que fosse. Eu vou dar um exemplo nosso, né? Tive o privilégio de viajar com os meus amados irmãos do conselho para a reunião do presbitério, né? E nós fomos para Lisboa e alugamos um Airbnb com 5 quartos, tudo pago do nosso bolso, 5 quartos. E eu, como um pastor que veio para servir e não para ser servido, deixei-os na porta porque estava a chover e fui guardar na rua e eu me molhar. Cara crente, né, esse pastor. Deixei eles na porta e fui. A hora que eu voltei, falei, cadê minha mala? Não, pastor, já está ali no quarto. Mas eles ainda estavam a debater quem ia pegar qual quarto, mas a minha eles já tinham escolhido por mim. Mas aí o outro falou assim, não, pode deixar que eu fico no quarto com as camas de solteiro. O outro, não, eu fico lá embaixo, que era o Lucas que queria conversar com a Júlia, com a Helena e tal. E cada um, e foi ali. Eu falei, gente, pega um quarto, velho, vamos dormir agora e pronto. Entendeu? Divide o banheiro aí, tá tudo certo e pronto. Mas você vê que demanda, uma viagenzinha de 2 dias com um quarto para cada um. E ainda assim, quem pega o quê e tal, e não tinha briga não, era um que falou assim, não, fica você no quarto melhor. Todo mundo muito crente assim. E o pior que é verdade, Então esse período de uma semana é por conta disso, né? E demanda fé, certo? Porque você não está a ver a nuvem, você não está a ver a possibilidade de chuva, mas entra na arca. Então vamos lá, 8 e 9, dos animais limpos, dos animais imundos, dos puros e impuros, das aves e de todo réptil sobre a terra entraram para Noé, na arca de 2 em 2, macho e fêmea como Deus
lhe ordenara. E existe um detalhe importante em Gênesis 6:20, que eu não comentei na semana passada, que eu quero comentar hoje, que o versículo diz o seguinte: das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo réptil da terra segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti, para conservares a vida. Então os animais vieram a Noé. E às vezes as pessoas objetam isso. Você, a Noé teve que sair caçando. Não, cabeçudo, lê o texto. Os animais vieram. Onde que os animais vieram? Outra vez, Gênesis 2. Quando Deus traz os animais para que Adão os nomeasse. Lembra disso? Se Deus criou um animal, Ele pode trazer um animal? E se Deus criou os animais e já tinha feito isso uma vez, Ele pode fazer de novo? Então não enche minha paciência com besteira. Deus trouxe. E aqui, um outro detalhe importante, algumas pessoas lutam muito com a ideia de que Adão nomeou todos os animais em um só dia. Eram muitos animais. A gente acabou de ver que eram quantas espécies? A gente viu na semana passada, aproximadamente 400 espécies. Se Adão fosse produtivo, e ele era produtivo porque ele não vivia em pecado, o pecado não afetava a sua cognição e nem a sua concentração, que ambas são afetadas em mim, cognição e concentração absurdamente afetadas pelo pecado, Adão conseguiria tranquilamente nomear esses animais, 400 espécies. Até a gente dá conta de fazer isso. Então, cuidado que vocês andam ouvindo muita besteira por aí, tá bom? Verso 10. A gente viu que todos vieram de 2 em 2, a gente vai falar um pouco mais, a importância do repovoamento, enfim. E aconteceu que, depois de 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Até agora, zero novidade. Novamente, Deus cumpre com a sua palavra. E as águas do dilúvio vêm sobre a terra. É zero novidade, Ele é um Deus fiel, Ele prometeu em uma semana, Ele entrega em uma semana. Ele prometeu uma ressurreição em 3 dias, em 3 dias Ele ressuscitou. Não tem problema para Ele. E o James Boyce, ele vai comentar o seguinte, abre aspas, não sei se Noé levou 7 dias inteiros entre o momento do anúncio de Deus e o início do dilúvio para fazer a mudança para a arca. Mas eu suponho, e eu acredito que ele supõe corretamente aqui, que desde que ele realizou a mudança, até o período que a chuva de fato começou, que existiu um intervalo de tempo. E é bem possível que Noé tenha ficado junto com a sua família, sentados dentro da arca, por horas, ou até mesmo dias, fechado, sem nenhuma gota cair do céu. E eles, naquele momento, eles devem ter parecido muito tolos. E em alguns momentos eles podem ter se sentido como tolos. O mundo contemporâneo, se ainda prestava alguma atenção a Noé, deve ter considerado nesse momento o ápice da sua loucura. É como se a gente pegasse aqui no inverno e você saísse com a roupa de tomar banho para ir para a praia. Você sabe que não vai dar jeito. Que a água do mar, do porto, não dá para nadar nem no verão. Não existe uma época nessa cidade que não tenha vento, que não taca areia na sua cara. Ainda assim, você pôs a roupa, você pegou o protetor solar, você pegou a sua esteira para você pular, para você deitar, e você organizou e entrou no carro. Vou esperar o sol sair, você está parado na frente da praia. É mais ou menos essa a ideia. Não vai dar certo aqui. Lá deu, né? Mas é mais ou menos essa circunstância que Noé estava. Mas os dias se passaram, os 7 dias, e no último dia, Deus fecha a porta da arca, e as chuvas começam. Diante das adversidades dentro da sociedade na qual vivia, Noé teve uma experiência de fé. Que experiência de fé ele teve? O viver como tolo para o mundo. Viver como tolo para o mundo na dependência de Deus, sabendo que essa era a coisa mais sábia que podia ser feita. O mundo que vive em tolice jamais poderá perceber
a sabedoria da loucura de Deus. Noé, diante da tolice do mundo, vive da forma mais sábia, ainda que ele seja rotulado do contrário. O viver a fé verdadeira, a fé em Cristo Jesus, custará a você a sua sanidade diante da sociedade. O viver a fé em Cristo custará a vocês, custa a mim, a sanidade diante da sociedade. Falando por isso, nós somos loucos. E quem diz isso? As Sagradas Escrituras, primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, de 18 a 25. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. O viver pela fé custará a você a sensação de controle das circunstâncias da sua vida. Entretanto, não existe lugar mais seguro e não existe melhor lugar do que aquele que a tua fé te conduziu. E aqui permita-me me dar 3 exemplos, e entre eles o meu próprio exemplo. A maioria das vezes eu falo mal de mim, de vez em quando tem que falar bem. Primeiro exemplo que eu quero dar para vocês é de um homem chamado Ashbel Green Simonton. Ashbel Green Simonton foi um missionário que levou o presbiterianismo para o Brasil, e por conta dele, eu estou cá em Portugal hoje. Esse homem, no final do século XIX, teve o seu chamado missionário numa pregação feita na capela do seminário de Princeton, até então seminário fiel às Sagradas Escrituras. Esse homem entende no seu coração, nos seus 20 e poucos anos, que ele deveria ir para o Brasil pregar as boas novas do Evangelho. A sua mãe, como a maioria das mães, falou para ele que isso era loucura. Falou: meu filho, se você for para o Brasil, você morrerá de febre amarela. Se eu não me engano, era febre amarela. E a resposta de Simonton foi: não existe lugar mais seguro do que o centro da vontade de Deus. Isso pode ser no Brasil, isso pode ser até no Rio de Janeiro. Se for para lá que Deus te levou, até o Rio de Janeiro é seguro. E a vida deu voltas, os anos se passaram, e Simonton morreu de febre amarela no Brasil. Mas hoje cá nós estamos, porque um dia ele foi lá. O segundo exemplo que eu quero dar é de um amigo meu, Rafael, o missionário que nós apoiamos na Espanha, em que ele era empreendedor, fisioterapeuta, casado, com 3 filhos. E aprove a Deus, na mesma época, no mesmo ano que nós nos inscrevêssemos para o vestibular do seminário. E eu lembro que na época, muitas vezes as pessoas querem ter certeza para tomar as decisões na vida. Eu quero saber quais são os próximos passos e como vai acontecer, de onde virá meu sustento, o que eu vou fazer, para onde eu vou.
E eu lembro de conversar com o Rafa, porque eu fui pego de surpresa na época. Ele falou: Léo, eu não sei porquê, eu só sei que eu tenho que me inscrever para o vestibular. Eu não sei por que eu tenho que ir para o seminário, eu sei que eu preciso ir. E hoje ele está na Espanha há mais de 5 anos, 4 para 5 anos, anunciando as boas novas da salvação. E por fim, imagina se ele pareceu tolo ou não, e a família da esposa dele toda descrente. E por fim, o exemplo do vosso pastor, de uma profissão aos olhos dos homens estável, com perspectivas futuras, e fui tomado por uma convicção de dar um passo de fé para aquilo que Deus estava a me chamar. Errei um monte no caminho, continuo a errar até hoje, mas a convicção que tomou o meu coração, eu tenho certeza que ela não vem de mim. Essa fé que é colocada e dada por Deus, pôs no meu coração uma convicção tão grande que a única coisa que eu sabia que eu tinha que fazer era largar o meu emprego. Eu sonhava que um dia eu viria para Portugal, eu sonhava que um dia eu viria para a cidade do Porto, mas eu não tinha a menor ideia como isso aconteceria. Eu sonhava que um dia Deus poderia me usar para preparar pastores em lugares onde não existem seminários. Por conta disso, fiz outra loucura, fui para os Estados Unidos, já tinha pedido demissão do emprego, já não tinha mais dinheiro, fui gastar mais dinheiro. E esse ano passado parte se tornou realidade. E esse ano outra parte está a se tornar realidade. Aquilo que eu sonhei, aquilo que Deus colocou no meu coração, de preparar, de formar novos pastores, de deixar pastores portugueses, de ir para locais onde não existe seminários, onde o evangelho é perseguido. Essas duas coisas estão prestes a acontecer. Eu não sei como, eu só sei que aconteceu. A vida da fé é a certeza de que Deus te guia, é a convicção de que Ele trabalha em seu favor, ainda que você não saiba nos detalhes o que você está a fazer. É loucura? É. Eu lembro que quando eu fui sair do meu emprego, as pessoas falaram assim: Léo, espera passar a crise. Eu falei: tem crise para Deus? Essa é a vida do Evangelho. Essa é a fé que na prática, e eu te afirmo, não veio de mim, mas estava em mim. Era uma graça infundida que me levou a viver isso. E quando eu conversava com o pastor Arival ao longo desses anos, ele falava assim, ele me contava as experiências de fé que ele tinha tido, as coisas que Deus tinha feito, e eu falava assim: pastor, mas isso é demais. Ele falou: é, mas são minhas, não são suas. Você precisa viver as suas. E o meu convite a você hoje é: viva as experiências de fé com Deus. Busque em Deus o pôr a sua fé em prática de tal forma que te custe a sanidade para os de fora. Busque o viver de maneira prática a graça manifesta na sua vida. Busque ser tolos para aqueles que estão perdidos na sua suposta sabedoria. Versos 11 e 12. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do 2º mês, nesse dia, romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas do céu se abriram. Houve copiosa chuva sobre a terra, 40 dias e 40 noites. E aqui, mais uma vez, a outra palavra, historicidade. E com o uso dessa palavra, eu já falei para vocês de que isso é um facto histórico. E aqui a gente tem mais um argumento a favor da historicidade. Nós temos o dia exato. O registro bíblico se preocupou com o dia exato de quando começou. O dia tal, no mês tal, do ano tal da vida de Noé. Foi nesse dia que Deus mandou a chuva. E um outro detalhe importante aqui no texto, que normalmente não é notado,
o dilúvio não aconteceu só de cima para baixo, ele aconteceu de baixo para cima. Então era água caindo e água subindo, as fontes do grande abismo se romperam. Então o lençol freático que está escondido, que você não vê, começou a emergir. Erupção de água, você gosta das fontes termais como eu gosto, vem água do chão, e era isso que começou a acontecer em toda a terra. E se a gente continuar atento à linguagem do texto, essa linguagem do texto nos conduzirá a Gênesis 1 e conduzir-nos-á ao primeiro dia da criação, onde o que tinha na terra era água e sem forma. É para lá, então, que o processo de arrependimento que demandava uma mudança de ação em relação à criação, Deus começa a decriar a realidade. Ele começa a destruir. Ele leva o mundo praticamente de volta ao primeiro dia da criação. E por fim eu quero falar da necessidade. A necessidade do dilúvio. E a necessidade do dilúvio, eu quero dizer para vocês que é o facto de que a história da redenção necessita de que o dilúvio tenha acontecido. E eu já tenho falado para os irmãos que Deus trabalha com padrões e padrões para que nós, seres humanos limitados, possamos perceber a maneira como Ele age e aquilo que Ele comunica. E Deus estabeleceu um padrão de julgamento. Deus estabeleceu no dilúvio a consequência última do pecado, que é a destruição completa da vida. Deus nos mostra de que existe consequência e de que existe uma forma de juízo que será novamente derramada. E alguns ensinos importantes que nós podemos extrair do facto de termos o registro do dia no qual o dilúvio teve início. Primeiro, Deus cumpre a sua palavra, a consequência do pecado é a morte, e a morte foi trazida através do dilúvio. Segundo, Deus prometeu um juízo, e agora Ele entrega esse juízo. Terceiro, o dilúvio é o padrão estabelecido por Deus para nos ensinar acerca do juízo final. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versos de 5 a 7, porque deliberadamente esquecem que, de longo tempo, houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo naquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Não será por água, será por fogo. Cuidado quando você pede fogo na sua vida. Fogo, nos termos bíblicos, é juízo, não é poder do Espírito Santo. Quarto, assim como o dilúvio teve uma data marcada, o juízo final tem a sua data estabelecida por Deus. Quinto, assim como o dilúvio aconteceu, o juízo final acontecerá. E quando levado pela sua criatividade, Kent Hughes imagina como foi o dia que as águas começaram a cair, em que a porta da arca foi fechada, ninguém poderia entrar, e ele escreve o seguinte: sem dúvida, houve pessoas que sentiram que não tinham sido avisadas. Existiram pessoas que sacudiram os seus punhos irritados e incrédulos contra os céus, porque não foram avisados de que o juízo viria. Mas o julgamento não foi um capricho divino. Pedro revela que a paciência de Deus esperou nos dias de Noé mais de 100 anos do anúncio desse dia. Noé alertou a humanidade. Eles escolheram não crer. E o mesmo acontecerá no dia do juízo final. Versos 13 até 16. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos, eles, todos os animais segundo as suas espécies, todo o gado segundo as suas espécies, todos os répteis que rastejam sobre a terra segundo as suas espécies, todas as aves segundo as suas espécies, todos os pássaros e tudo que tem asa, de toda a carne, em que havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca.
Eram macho e fêmea, os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado. E o Senhor fechou a porta após ele. Eu já dei uma dica para os irmãos que toda vez que algo se repete várias vezes, isso é importante para a interpretação do texto. E nesses versos que nós lemos hoje, tem uma expressão que é repetida 5 vezes: macho e fêmea, macho e fêmea, macho e fêmea. Uma vez que um novo começo estava por acontecer, o padrão criacional é repetido, pois é apenas através dele que o repovoamento da terra seria possível. Por fim, temos a seguinte frase: e o Senhor fechou a porta após ele. Adalto Lourenço, com o seu foco na ciência, enfatiza a importância da porta ter sido fechada de fora para dentro. Sendo assim, a pressão das águas ajudariam a manter essa porta fechada e não forçá-la para abrir. Entretanto, o nosso entendimento deve ter um foco ainda mais espiritual do que apenas o lógico. Nós não precisamos da lógica para criar as Sagradas Escrituras. Não estou falando que não tem que usar. É importante, faz sentido. Mas existe algo mais importante do que isso. Ainda que nós respondamos pela fé com obediência, é o Senhor quem trabalha pela proteção do seu povo. Noé foi justo, pois andava com Deus. Noé foi obediente, pois encontrou graça diante de Deus. Noé construiu e entrou na arca, mas foi Deus quem o manteve lá dentro, em proteção. Dentro da história da redenção, juízo e graça, juízo e salvação estão sempre juntos. Hoje, nós vimos que o juízo chegou onde a graça já estava. O juízo chegou, mas a graça continuou. A humanidade foi julgada, mas um remanescente foi mantido. Meus irmãos, no começo da pregação eu falei das nossas apaixonites e das nossas tolices por conta das nossas paixões. E eu imaginei que a razão pela qual nós fazemos isso é que nós temos a intenção de agradar a outra parte. Eu tenho a intenção de ser aceito pela outra parte, receber favor da outra parte e de alguma forma ser retribuído pela outra parte. Agora, como que isso se conecta com o nosso texto? Diante de um deserto, a arca era o único meio para a salvação. A porta da arca era administrada por Deus e o único caminho para o livramento do juízo vindouro. Noé, de certa forma, agiu como um apaixonado. Sua obediência rompia com os padrões da normalidade da época. Aos olhos do mundo, ele parecia um tolo e agia como um tolo por mais de 100 anos. Entretanto, ao invés de uma obediência que objetivasse apenas uma relação de troca, obedeço para receber, Noé é reconhecido por ser justo, íntegro e obediente. Noé escolheu viver como um tolo para o mundo, não por paixão, mas por amor a Deus. Entretanto, o amor e a fidelidade de Noé não têm a sua origem nele mesmo. Ele, assim como nós, seria incapaz de atender o padrão de perfeição exigido por Deus. Noé encontrou a graça diante do Senhor. Foi o Senhor quem garantiu Noé e a sua família dentro da arca, assim como prometera. A partir de Noé, Deus faria uma nova criação. Uma nova humanidade teria início. Entretanto, nós veremos que o pecado continuará presente. Através de Cristo, uma nova criação é feita. O pecado continua presente, mas agora não mais escraviza. E no dia do juízo final, ela estará sem pecado. Hoje, através da cruz, Jesus providenciou uma arca de salvação do juízo vindouro. Ele advertiu explicitamente a respeito desse juízo, através dos seus profetas e através dos seus apóstolos. Somente aqueles que entrarem na arca através do seu sangue redentor serão salvos. Esta tem sido a mensagem nesses últimos dias.
há mais de 2000 anos. James Boyce conclui, encerramos com estas lições. Primeiro, quando o Senhor fechou Noé e sua família na arca, eles estavam totalmente seguros e assim se tornaram uma ilustração para nós da perfeita segurança do crente em Jesus Cristo. As chuvas viriam fortes e furiosas, mas nada tocaria aqueles que tinham sido selados na arca por Yahweh. É interessante que Deus não disse, Noé, é hora de fechar a porta. Peça aos seus filhos que te ajudem. Não. O Senhor não coloca a segurança do seu povo nas mãos de outro. Ele mesmo fecha a fechadura. É Ele mesmo que abre o que ninguém pode fechar e fecha o que ninguém pode abrir. O fechamento de Noé foi o equivalente a sermos selados com o Espírito Santo. Com Ele, não somos apenas salvos, estamos também seguros. E eu quero encerrar com breves aplicações. E a primeira, como anda a sua fé? Eu não sei, não te conheço na toda da sua intimidade, não sei se você está a passar por uma crise espiritual, mas a palavra de conforto que eu quero trazer para você é que se você crê em Jesus Cristo, e você vive um momento de fraqueza espiritual, tudo tem sido difícil para você. Você não consegue ler as Sagradas Escrituras, você não consegue orar, você não consegue vir à igreja, você não consegue se relacionar com os seus irmãos, você não consegue mais lutar contra o pecado. O Deus que preservou Noé está consigo. Aqueles que estão em Cristo têm nele socorro bem presente na tribulação e garantia de chegada segura depois das tempestades da vida. Aqueles que estão em Cristo são por Ele protegidos e conduzidos em segurança para os novos céus e a nova terra. João capítulo 10, de 27 a 30, Jesus Cristo nos dá essa garantia. Diz assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Se você está em crise, mas você depositou a sua fé em Jesus, agarre-se a Ele, confie nele. Ele tem poder para restaurar o seu ânimo e a sua caminhada de fé. Se você ainda não crê em Cristo, lembre-se dos avisos que você tem recebido. O juízo final é real e está a caminho, conforme Lucas 17, 26 e 27 diz: assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam e bebiam, casavam-se e davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio, e os destruiu a todos. Submeta-se a Ele, confie nele, e o mais Ele fará. Terceira aplicação. Se você tem vivido uma vida estável, como está a sua fé? Está a sua fé a conduzir-te no caminho das tolices aos olhos do mundo? Quais são as áreas da sua vida nas quais a fé precisa entrar em ação? O que falta no seu coração para você ter a coragem de obedecer aquilo que Deus tem colocado no seu coração? O que falta para que você tenha coragem de obedecer ao chamado divino para a ação? Como diz o salmista, no Salmo 37, verso 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Por fim, viva uma vida de fé ativa. Ao longo da sua vida, priorize o reino de Deus.
desgaste-se na obra do Senhor e espere o seu retorno triunfante, no qual Ele julgará vivos e mortos, redimirá toda a criação e conduzirá todos os que a Ele pertencem a uma vida abundante e livre do pecado, para sempre na presença de Deus, nos novos céus e na nova terra. Vamos orar. Pai, a Tua palavra mais uma vez foi lida, exposta, e perdoa-nos, Pai, pela vida de uma fé morna, se é que ela pode ser chamada de fé, Pai. Uma vida de pouca obediência ou de uma obediência tímida. Fortaleça em nós, Pai, a fé. Dá-nos cada vez mais de uma fé que espera e é ativa. Dá-nos cada vez mais conhecimento para que a nossa fé seja fortalecida. Dá-nos o conhecer mais de Ti, dá-nos o andar contigo. Dá-nos o servir ao Senhor. Dá-nos, ó Pai, o sermos tolos para o mundo, mas a viver de acordo com a Sua sabedoria. Dá-nos o prazer, o privilégio de experimentarmos a Sua graça e o Seu poder diante das adversidades e dificuldades da vida. Dá-nos um coração que não tema. Dá-nos um coração que obedece. Dá-nos um coração que Te segue. É o que nós Te pedimos. No nome de Jesus Cristo, o nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Amém. E agora eu